Bom, pessoal, olha só. A gente vai fazer o seguinte. Eu tenho eu tenho alguns tópicos que eu quero conversar com vocês, tá? Bom, deixa eu me apresentar primeiro. O meu nome é Roger. Eu sou engenheiro mecânico, né, de formação. Antes de fazer engenharia mecânica, eu fiz técnica em metalurgia. A minha formação é meio sinuosa, digamos assim, em áreas afins, mas não foi uma linha reta assim, de formação. Tá? Eu não peguei uma área e fui direto nessa área. O que, por um lado, é bom. Né? Mas, enfim, técnica em metalurgia, fiz engenharia mecânica na UFES, aqui no estado. Depois de engenharia mecânica, eu fui fazer um mestrado na engenharia elétrica. E aí que foi que começou a minha história com automação, com a engenharia de controle e automação. Dentro da engenharia elétrica, esse mestrado foi justamente na área de automação, certo? Só que assim, a elétrica é uma área enorme, né, de conhecimento. A automação é uma área dentro, né, digamos, é uma sub-área da elétrica. E dentro dessa área de automação existe uma área de robótica. Dentro da área de robótica existe uma área de visão computacional. Então foi nessa área que eu me especializei. Depois que eu fiz o mestrado, na verdade meu primeiro emprego não foi relacionado à automação, foi relacionado com a engenharia mecânica, que é a minha área de formação. Na graduação foi na Vale. Então eu fiz um concurso na época da Vale, passei e trabalhei 3 anos na Vale, como engenheiro de manutenção de vagões, certo? Foi uma experiência muito boa. A Vale é uma empresa enorme, disputa, né, a posição de maior mineradora do mundo. Aprendi muita coisa, mas enfim, chegou num determinado momento, depois desses 3 anos, que eu tive a oportunidade de dar aula pela primeira vez, e foi na UCL. Bom, já falei muito de mim, vamos falar do nosso curso então. O nosso curso, no final das contas, ele surgiu como uma evolução natural dos sistemas de produção, dos sistemas de manufatura. Hoje, a gente já conta 4 revoluções industriais. 4. Que não são exatamente períodos muito demarcadinhos, assim, de ano de início, ano de final. São janelas de tempo. Períodos em que a humanidade teve evoluções importantes em termos de como a gente conseguia produzir coisas que fossem facilitar a vida das pessoas, que no final das contas é para isso que servem, né? As empresas, as indústrias servem para isso, tecnologia serve para isso. Tudo que a gente desenvolve, no final das contas, o nosso trabalho como engenheiros, não importa qual o sabor da engenharia que você faz, ou que você tem interesse de fazer, é facilitar a vida das pessoas, melhorar a vida da sociedade. Fazer mais com menos. De preferência, sem agredir muito o meio ambiente. No final das contas, é a nossa casa, né? É onde a gente vive. Mas, enfim, primeira revolução industrial, lá pelos anos de 1760 até mais ou menos 1840, o marco, digamos assim, máquina-ferramenta. Quer dizer, tudo antes era feito à mão e passou, então, as primeiras máquinas simples foram desenvolvidas, e aí substituiu força animal, força humana ou animal, por uma máquina que fazia uma função, uma mesma função. Bom, eu estou simplificando para a gente, né? É só uma contextualização de como é que surgiu o nosso curso, né, e por que ele existe. A segunda revolução industrial veio ali, começou o marco, digamos assim, 1850 até a Segunda Guerra Mundial, 1945, e aí, digamos, o marco é a produção em massa, né? Aquele conceito de Ford e tal, e tudo que gerou-se a partir dali. A terceira revolução industrial é aquela que tem a ver com os computadores e com a internet, e aí a comunicação de dados e a comunicação entre as pessoas, no final das contas, entre os países, entre as sociedades,
E essa facilidade, né, dessa comunicação é que é o marco da terceira revolução industrial, que começou ali em 1950, depois da Segunda Guerra, e foi até mais ou menos 2010, por aí. 2000 a 2010. E a partir de 2010, 2011, começou a quarta revolução, que é o que você já deve ter ouvido esse termo algumas vezes, espero que sim, a indústria 4.0. Então essa é a quarta revolução. Quando é que o nosso curso começou a ser... Por que ele existiu? Por que ele apareceu? Foi justamente na terceira revolução industrial, mas no final dela. Tá? No mundo como um todo, antes disso, né, no comecinho, mas aqui no Brasil especificamente, mais no finalzinho dessa terceira revolução industrial. Na década de 80, aqui no Brasil, esse curso ele surgiu como especializações, como ênfases dos cursos de engenharia mecânica e engenharia elétrica. Tá? Então, já de cara, o nosso curso, a base de conhecimento, na verdade, as raízes vêm de áreas relacionadas à mecânica, áreas relacionadas à elétrica e, na verdade, áreas relacionadas à computação também. Tá? Programação. Então, é uma mescla disso. E ele surgiu inicialmente, né, não existia um curso de graduação de engenharia de controle e automação. Os primeiros estudantes que tiveram contato com essa área foi na forma de ênfase. Era comum no Brasil você ter a engenharia com ênfase em alguma coisa. Eu, por exemplo, quando fiz engenharia mecânica, eu fiz duas ênfases. Eu fiz ênfase em produção e ênfase nas ciências térmicas, né? Então eu fiz duas ênfases. Na engenharia elétrica tinha um outro tanto de ênfases. Então uma delas era essa área de automação, controle e automação. E na UCL ele foi um dos cursos iniciais, um dos cursos fundadores, tá? Que iniciou. Então esse curso hoje tem 20 anos. Nós estamos em 2020, a faculdade começou no ano 2000, ele tem 20 anos junto com a faculdade. Tá? É um dos cursos... Bom, eu sou suspeito de falar, né, porque eu sou coordenador do curso e sempre atuei nesse curso como professor, mas, não sei se vocês sabem, o último ENAD, eu posso falar tranquilamente isso, é uma informação pública. O último ENAD que se conhece a nota, que é o ENAD de 2017, o nosso curso tem a nota máxima, a nota 5, que é a nota máxima. E além disso, na região sudeste, das instituições que se submeteram ao exame, nós somos a melhor, tá, da região sudeste. A gente fez o ENAD de 2019, mas não tem a nota ainda divulgada. Tá? Então, a nota oficial ainda conhecida, divulgada, hoje no Brasil, o nosso curso, esse do qual a gente está falando, é o melhor curso da região sudeste. Bom, esse curso, como eu falei com vocês, as bases dele vêm dessas três áreas de conhecimento. É claro que você não estuda tudo de engenharia mecânica, óbvio que não. Você também não estuda tudo de engenharia elétrica. Você também não estuda tudo de computação. Mas, na verdade, a gente pinça conhecimentos dessas três áreas para poder controlar os processos e para poder automatizar os processos. São duas áreas, digamos assim, são duas espinhas dorsais que tem esse curso. A espinha dorsal de controle, lembra, o nome do curso é Engenharia de Controle e Automação. A espinha dorsal de controle e a espinha dorsal de automação. Esses dois conhecimentos, na verdade, a gente só consegue produzir alguma coisa, gerar resultado, digamos assim, para a indústria hoje, quando a gente une esses dois conhecimentos. Então, por isso que esse engenheiro ele estuda bastante controle. A gente tem 4 disciplinas de controle, fora as que dão base para isso, né? E a gente tem umas outras tantas que cuidam da parte de automação. Então, teoria de redes, sistemas supervisórios, automação em si, sistemas digitais, materiais e sensores, sensoriamento
tem tudo. Aliás, sensoriamento é o início da automação, né? Sem medir as variáveis, temperatura, pressão, diferença de potencial, corrente, sem medir essas coisas a gente não controla nada. Então, primeiro você precisa medir. Então, a capa inicial são os sensores. Então, é um engenheiro que tem que conhecer de sensores, justamente para poder especificar o melhor sensor para cada caso. Mas não só isso, quer dizer, aí eu estou falando da parte física da coisa, mas não só isso, ele tem que saber o que fazer com esse dado. Quer dizer, conseguiu medir. E agora? Está dentro da faixa esperado ou não? Se eu vou fazer um sistema para atuar automaticamente, existe a teoria de controle para poder fazer isso. Dado uma variável que eu gostaria que ela tivesse valor tal, ela está tendo valor tal, como é que eu faço para ajustá-la automaticamente? Como é que eu faço para o meu sistema responder automaticamente? Então, aí você precisa estudar essa teoria de controle. Dentro da teoria de controle, você entende que a matemática é importante, porque para conseguir fazer esse controle, você tem que modelar esse processo. Por isso, você tem que conhecer do processo. Então, um engenheiro mecânico pode trabalhar com isso? Pode. A gente, na engenharia mecânica, tem uma disciplina chamada controle de sistemas. É claro que não se vê tão aprofundadamente como um engenheiro de controle e automação. A melhor pessoa, o melhor profissional para fazer o controle de qualquer processo é um engenheiro de controle e automação. Não é nem um engenheiro eletricista, hoje em dia. Antes não havia o engenheiro de controle e automação. Então, quem fazia isso, normalmente era o engenheiro eletricista. Criou-se essas novas engenharias pelo simples fato de que a necessidade de evolução, a necessidade de fazer cada vez melhor, com cada vez menos recurso, é tão grande hoje em dia, que a gente precisou especializar mais. Então não dá. A engenharia em si é um curso generalista. A gente tem 60 disciplinas no currículo, em média. Tá? 60 disciplinas no currículo, em média. Isso é um curso generalista. Por denominação, por conceito. Tá? Ninguém vai sair de um curso de engenharia, por paradoxal que seja, mesmo tendo especificado tanto, engenheiro de controle e automação. É um generalista na área dele, na área de controle e automação. Porque veja bem, eu sou um engenheiro mecânico, eu fiz um mestrado em engenharia elétrica dentro da automação. Qual é a minha especialidade? Visão computacional, processamento de imagens. Isso está dentro de automação? Tá. A minha área não é controle. Eu não sou especialista em controle. Tá? Eu não sou especialista em automação. A minha especialidade é dentro de automação, numa área específica, que é visão computacional. A engenharia, qualquer que seja ela, é um curso generalista. Tá? Então, assim, é só uma questão de você alinhar suas expectativas. As empresas, elas sabem disso. Tá? Então, os gestores das empresas sabem disso. É claro que as necessidades, eu já vou falar um pouquinho do mercado, as necessidades que as empresas têm variam de acordo com o tamanho delas. Então, as necessidades de um profissional, por exemplo, que uma pequena empresa tem, são diferentes do que uma grande empresa tem. Numa pequena empresa, normalmente ela vai precisar contratar um profissional, por exemplo, um profissional da nossa área, engenharia de controle e automação. Normalmente, quando uma pequena empresa contrata, ela tem um problema específico para resolver. Ela já sabe o que ela quer, porque as coisas são muito bem definidas, sabe? Então, ela precisa de uma pessoa normalmente já pronta, com experiência. Ela não tem tempo, recurso para pegar. Normalmente, tá, pessoal? Normalmente. É claro que em muitos casos acontece, claro. Você iniciar a sua carreira como um trainee, como um estagiário numa empresa pequena e evoluindo. Claro que acontece. Mas não é a regra. Tá? Normalmente a empresa pequena, justamente por ser pequena, não ter muitas pessoas para fazer as poucas pessoas têm que fazer várias funções diferentes, a pessoa já tem que chegar pronta, porque ela já tem que chegar resolvendo o problema. Quando você vai aumentando o tamanho da empresa, ou seja, mais pessoas trabalhando nessa empresa, dividindo as tarefas, já é mais natural
a preocupação da empresa, por exemplo, em querer moldar a sua mão de obra. Então, é mais fácil, por exemplo, alguém sem experiência entrar numa média, grande empresa, é mais normal isso. E aí o que eles buscam, uma média, uma pequena empresa, normalmente o que busca, hoje em dia, estou falando hoje em dia, tá? E não é da minha cabeça não, é de conversas com gestores dessas empresas. Eles estão muito mais preocupados com o perfil do profissional do que com a técnica em si, porque imagina só, Arcelor, Vale, Suzano, Petrobras, por melhor que seja o seu curso, tá? Por melhor que seja o seu curso, nunca é um curso generalista. Você nunca vai conseguir ter tempo de formar um aluno dentro da especificidade do processo de uma empresa dessa. Primeiro, essas empresas são geradoras de conhecimento, tá? Ou seja, essas empresas que eu falei para vocês são empresas de ponta nas áreas que elas atuam. São empresas exportadoras que concorrem com grandes empresas do planeta todo. Então você tem muito conhecimento sendo gerado no dia a dia. Conhecimento que não está nem dentro das universidades, nem dentro das faculdades. Eles sabem disso, certo? Eles sabem disso. Então, para essas empresas, por exemplo, é muito mais importante garimpar, peneirar um perfil adequado, um profissional que sem experiência, mas que tem um perfil adequado, do que esperar que essa pessoa vai chegar resolvendo o problema. Não vai, eles sabem disso. Tá? E quando eu falo perfil adequado, pessoal, é forma de encarar os problemas. Os alunos, tem vários alunos da faculdade assistindo essa live. Tá? Já vi aqui que tem várias pessoas. Quando a gente, entre aspas, maltrata vocês, com prova difícil, com trabalho em grupo, sendo exigente, para vocês cumprirem prazo, o que a gente está fazendo, no final das contas, é formando esse perfil. É tentando trabalhar esse perfil. Tá? É claro que a técnica é importante. E é por isso que a gente cobra. Mas a forma de fazer isso, a seriedade com que a gente encara esse processo de formação de vocês, é o que faz o diferencial da UCL. É o que faz a gente, em tão pouco tempo, ter o reconhecimento que a gente tem hoje. A gente é reconhecido, sem modéstia nenhuma, tá bom? A gente é reconhecido como uma faculdade de qualidade há muito tempo. Não precisou de 20 anos. Tá? Não precisou de 20 anos. Em muito pouco tempo, quer dizer, em pouco tempo, desculpa. Em pouco tempo a gente já era reconhecido como uma faculdade de qualidade. Assim que os nossos primeiros formandos foram chegando no mercado, as empresas perceberam que esses caras são diferentes. Eles têm uma coisa diferente. Essa coisa diferente é o treinamento que a gente dá para vocês. É porque, da forma que a gente faz, a gente meio que obriga vocês vocês, eu estou falando dos nossos alunos, né? A gente obriga os nossos alunos a dedicar parte do seu tempo para fazer isso. E vocês podem olhar qualquer biografia de qualquer campeão de Fórmula 1, qualquer mega empresário, seja brasileiro, seja do exterior, qualquer pessoa de sucesso que virou referência na área, pergunta ele, como é que ele chegou lá? Será que foi só dom divino? Não, não foi. Todos eles usaram boa parte das horas do dia, das vidas deles, durante muitos anos, para poder chegar onde chegaram. Acontece quando a gente está vendo o cara com a medalha de ouro no peito, a gente só vê aquele momento. A gente não vê quantas horas, de quantos dias, de quantos anos ele passou se dedicando àquilo. Não tem mistério. Quer ter sucesso em alguma coisa? Se dedica a isso. Isso aí. Muito trabalho e esforço, professora. Muito trabalho e esforço. Não tem mágica, não tem almoço grátis. Dá uma olhadinha no seu dia. Dá uma olhadinha no seu dia. Se você está achando que a sua vida está meio esquisita, meio ruim, não está andando do jeito que você queria que ela andasse,
Dá uma olhadinha no seu dia e vê como é que estão divididas as horas do seu dia. Todo mundo tem 24 horas no dia, tá? Faz um exercício mental você e vê quantas horas por dia você está gastando em que atividades. E aí você vai perceber porque que sua vida está do jeito que está. Não estou falando que está boa ou que está ruim, tá bom? Cada um tem a sua, eu tenho a minha. Exatamente, Sandra. Exatamente. Trabalho. Se você quer ter sucesso, você precisa trabalhar. É por isso que muita gente corre da UCL. Porque já sabe que vai ter que trabalhar. Mas olha só que interessante. Olha só que interessante. Os nossos alunos em processos seletivos de estágio são disputados à tapa. Porque a gente conseguiu esse esquema de trabalho de formar pessoas que estão prontas para entrar no mercado. Eu não estou falando que sabem tudo, não é isso. É que estão prontas para o desafio, sabe? Prontas para o desafio de iniciar uma carreira profissional. Isso eu posso garantir para vocês, não só no curso de controle de automação, mas eu estou na faculdade há muito tempo, então eu posso dizer para vocês, isso a gente faz muito bem. Muito bem. Tá? E a gente é respeitado, inclusive, pelos nossos concorrentes, tá bom? Os nossos concorrentes sabem disso também. Não é só o mercado profissional que sabe disso, não. Os nossos próprios concorrentes sabem disso. Então é por isso que eu fico muito tranquilo de falar isso com vocês. Não tem almoço grátis. Quer ser bom? Você pode escolher não ser bom. Ok? A vida é sua. Mas se você quiser ser bom, você vai precisar se dedicar. Não tem mágica. Agora, se você quiser ser bom, a gente pode te ajudar. É isso que eu estou dizendo. A gente vai te dar as ferramentas, a gente vai te dar o treinamento, que isso a gente sabe fazer. São anos de dedicação, anos de preocupação em como melhorar o treinamento de vocês. Eu vou chamar de formação, de treinamento, tá? Porque é isso que, na verdade, os nossos cursos são. São um treinamento para formar profissionais que conseguem se desenvolver bem, que conseguem atuar bem no mercado de trabalho. A gente tem um ótimo feedback do mercado, sabe? Direto. A professora Fabiola, que é responsável pelo estágio, que ela de fato supervisiona os estágios, agora nessa época de pandemia está tudo meio maluco, né? Mas ela vai nas empresas e ela ouve isso, ela ouve esse feedback, que a gente tem uma formação diferenciada. Então, assim, a boa notícia é que está na sua mão. Está na sua mão escolher que tipo de profissional você quer ser. Seja controle de automação, seja outro curso. Tá? Mas se for controle de automação, e eu estou falando porque eu sou coordenador do curso atualmente, procura a gente. Se você já é nosso aluno e está com dúvidas, vem conversar comigo. Nesse período de pandemia, me manda um e-mail, não tem problema. Eu posso demorar 1 ou 2 dias para responder, mas normalmente eu consigo responder num tempo razoável. E se eu não responder, me manda outro. Que pode ser que eu tenha recebido, nessa época de pandemia, a quantidade de e-mails, né, aumentou muito porque passou a ser a forma de comunicação que a gente tem. Né? Mas assim, se você é nosso aluno e está com dificuldades, está precisando de uma orientação, conversa comigo. Sabe? Esses cabelos brancos aqui me ensinaram alguma coisa. Eu já passei por muitas... já tive muitas dúvidas, eu já tive que fazer muito esforço para chegar e alcançar as coisas que eu consegui alcançar. E eu posso dizer para vocês que só se dedicando é que você vai chegar onde você quer chegar. Então, vai chegar onde você quer chegar. Então a primeira coisa é você saber onde você quer chegar, tá bom? Saber aonde quer chegar é importante. Então tem um objetivo, principalmente os de longo prazo, porque eles é que vão definir a direção que você vai dar na sua vida. Tá? A partir daí, dessa direção, é que você vai delineando, né, o seu planejamento de mais médio e curto prazo. Vou dar 3 notícias aqui para vocês, que vocês não sei se vocês já sabem, mas eu vou falar sobre isso. ArcelorMittal, uma gigante siderúrgica aqui do nosso estado. Ela havia desligado, ela tem
3 alto-fornos. Ela havia desligado, só tinha um funcionando. Esse mês, agora, semana que vem, dia 26, não, dia 26, vão religar o segundo forno. Isso é uma ótima notícia. O segundo forno, basicamente, ele é voltado para produtos de exportação. E, bom, se é produto de exportação, quer dizer, o mundo começa a reagir. Se o mundo começa a reagir, as economias mundiais começam a reagir, é bom principalmente para o nosso estado. Nosso estado tem uma característica exportadora. Então, a gente deve sentir logo essa mudança de ventos, essa mudança de direção. Tá? Outra coisa, a Imetame, outra gigante, recebeu autorização agora do governo para iniciar as obras de 1 bilhão de reais para a construção do terminal portuário em Aracruz. As obras iniciam agora no segundo semestre. Inicialmente 950 empregos, entre diretos e indiretos. E depois, essa obra deve demorar uns 3 anos, tá? Para ficar pronta. E depois, no funcionamento dela, prevê-se 1.650 vagas, entre diretos e indiretos. E detalhe, o funcionamento desse porto vai ser quase todo automatizado. Automação. Olha que legal. Boa notícia para a nossa área também. Não só para a nossa área, tá? Isso acaba impactando a cadeia geral aqui no estado. O nosso custo está muito ligado à indústria. Então, toda vez que a indústria acelera, as vagas para a nossa área começam a pipocar, começam a proliferar. Então, fica antenado nas notícias, tá bom? E a terceira notícia local que eu queria dar para vocês é a Samarco. A Samarco já está contratando. Já vi chamada para vagas dela e a data prevista para o retorno real, o start da usina, é em dezembro desse ano. Mas as contratações já estão aí. Fora a Vale, deu uma passeada no portal da Vale, tem várias vagas abertas. Então, a gente percebe claramente que o pior já passou. E o que eu estou querendo chamar a atenção é que um curso de engenharia ele vai durar pelo menos 5 anos, se você começar agora. Então, assim, você entrando num curso agora, a gente estando agora, iniciando a retomada do crescimento, vamos supor que você entre no curso agora, daqui a 5 anos você vai pegar uma época muito boa para engenharia. Se você já está cursando agora, você provavelmente, ao se formar, você vai também estar pegando uma curva ascendente em termos de vaga e de oportunidades, tá, de trabalho. Ou seja, o horizonte daqui para frente está muito mais claro do que o que foi nesse início de ano para a gente. Tá? Porque, como eu falei com vocês, o nosso curso, a nossa área, principalmente, ela é muito sensível à indústria, ela está muito voltada à indústria. Mas só para eu falar outra coisinha só para vocês. Apesar de estar muito ligado, exatamente, professora, 5 anos não é nada, passa muito rápido. Exatamente. E não importa se você vai fazer o seu curso em 5, 6 ou 7 anos, tá bom? Faz bem feito. Esse é que é o importante. Escolhe uma instituição preocupada com a sua formação e faz bem feito, tá? Como eu falei com vocês, o que importa é o que você vai levar de conhecimento. Um diploma da OCL, te garanto, abre um monte de portas. Agora, você só se mantém dentro dessas portas, dentro desses locais, se você usou bem esse tempo, tá? Se você usou bem esse tempo. O diploma da OCL vai te abrir portas. Se você vai ficar lá dentro ou não, depende de você, tá? Depende do que você fez com esse tempo. Tá? Mas olha só, além disso, uma outra área que é pouco explorada ainda aqui no estado é a automação residencial. Que você pode, por exemplo, abrir uma pequena empresa, abrir um CNPJ, você, um colega, um sócio ou uma colega, e começar a prestar serviço de automação residencial, que é uma das áreas que, olha, a construção civil está voltando. Agora, nesse momento ainda está, mas os juros estão muito baixos. Então, logo, logo, as pessoas vão voltar a querer comprar os seus imóveis.
E automação residencial é uma coisa que dá para fazer sem gastar rios de dinheiro. Você consegue atuar na automação simples, de controlar a luminosidade, controlar outros aparelhos dentro de casa, facilmente, usando o conhecimento, né, dessa área de engenharia de controle e automação. E para fechar essas oportunidades que eu tenho percebido, uma coisa que está sendo muito, muito, muito bem remunerado fora daqui do Brasil, por enquanto, mas já está chegando. Aqui nos grandes centros eu já estou percebendo vagas reais nessa área. É uma coisa que não sei se você já ouviu falar. Data Science, ciência de dados, ou análise de dados. Machine Learning, aprendizado de máquinas. A indústria 4.0, essa revolução, essa quarta revolução, o que ela está tentando fazer agora é assim: os sensores, eles geram muitos dados, muita informação, que antes eram dados. Como é muito dado, nós humanos nós temos dificuldade de olhar para uma maçaroca de dados e tirar alguma conclusão disso. Nós temos muita dificuldade de fazer isso. Nosso cérebro não foi feito para analisar massas de dados muito grandes. Os computadores servem para isso. E ciência de dados, um analista de dados, algoritmos de aprendizagem de máquinas, né, machine learning, são ferramentas que são usadas para extrair informação desse caos de dados. Informação útil, correlação de dados. Imagina, os dados estão aí. Então, o engenheiro lá de controle de automação fez o sensoriamento da planta, está controlando o funcionamento dela bonitinho, mas às vezes acontecem desvios. Por que o desvio aconteceu? Bom, aí você vai precisar de uma pessoa que é especialista no processo, para te tentar descobrir qual foi a causa do problema. Ou, hoje em dia, com base nessa proficiência de dados que a gente tem, nessa grande massa de dados que a gente tem, esses algoritmos conseguem reconhecer padrões, conseguem provavelmente identificar causas, correlações entre essas variáveis, coisa que a gente, a olho nu, analisando várias e várias páginas e planilhas de dados, a gente não consegue fazer. É humanamente impossível. Então, assim, se eu fosse dar uma sugestão para vocês, respondendo agora a pergunta do Felipe, não, Felipe, a gente não tem, por exemplo, não existe um curso de graduação de Machine Learning, nem um curso de graduação de analista de dados. Tá? O que existe são cursos avulsos. A UCL, inclusive, no início do ano, a gente sentou, eu e mais alguns professores e a direção da faculdade, inclusive o professor Sandro, que está presente aqui na live, e a gente começou a conversar sobre um curso de extensão nessa área, Machine Learning / Data Analysis. Só que aí veio a pandemia, veio essa coisa, e a gente acabou... essa conversa foi pausada. Mas eu tenho certeza que a gente conseguindo normalizar agora o nosso funcionamento, a gente deve voltar a essas conversas e provavelmente o que vai acontecer em algum momento é a gente ofertar um curso de extensão. E é bom, na verdade é melhor, inclusive na minha opinião, porque o curso de extensão ele é mais focado, né? Então é um curso daquilo. Você não vai ter que fazer um investimento tão grande como um curso de graduação e você vai ter o conhecimento, que é o principal. A professora Penha está falando sobre com programação, estatística e PO já ajuda muito a seguir na área. Exatamente. Em termos de conhecimento básico, isso que ela falou. Se você sabe bem programação e estatística, mesmo que na sua matriz curricular não tenha PO, pesquisa operacional, com programação e estatística você já consegue, em termos da ler bibliografia que tem nessa área, você já consegue desenvolver muita coisa. Tem muita coisa, como tudo na internet, tem muita coisa livre, mas o que a gente quer fazer é fazer o que a gente faz na graduação. É pegar essa área de conhecimento e montar um curso estruturado, com começo, meio e fim, para quem quer resultado mais rápido, entendeu?
O Adevaí está perguntando se visão computacional é uma boa área para uma pós. Eu dou essa disciplina de visão computacional, Adevaí, na graduação, para os cursos de engenharia elétrica, computação, controle e automação, e também para o curso de engenharia biomédica que a gente tem na faculdade. Eu fiz no mestrado, mas eu fiz o mestrado, na verdade, porque eu em algum momento da minha vida intencionava ser professor. Tá? No Brasil, eu não acho que que você precise de um mestrado a não ser que você queira ser professor, no final das contas, né? Em outras palavras, uma pós-graduação, lato sensu, como essa que você está perguntando, eu acho que essa vale você fazer algumas. Eu não conheço nenhuma pós específica em visão computacional. Tá? Você vai ter pós em algum assunto de automação. É uma ideia, sabe? É uma ideia a gente, por exemplo, junto não, né? Mas na mesma linha de oferta de cursos rápidos, ofertar um curso de extensão de visão computacional, entendeu? Isso não é complicado de fazer. Então, na verdade é simples de fazer isso. Profissionais a gente tem, não só eu, como a gente tem outros, na faculdade a gente tem outros profissionais que atuam também nessa área de visão computacional. O professor Rafael é um deles, que é o coordenador da engenharia elétrica. Também fez mestrado nessa área. Então, eu tenho certeza que a gente retomando um pouquinho mais a normalidade, a gente vai ter condição de lançar cursos de extensão mais voltados para essas áreas que estão mais efervescentes, sabe? A gente tem essa liberdade hoje em dia de ofertar cursos que vão suprir necessidades imediatas, sabe? Não precisa ter essa camisa de força, essas amarras que um curso de graduação tem, que são necessárias para manter a qualidade, para garantir a qualidade. Bom, eu espero que eu possa ter ajudado vocês com algum esclarecimento. Se vocês tiverem dúvidas posteriores, né, for para depois deitar a cabeça no travesseiro, amanhã tiver uma dúvida, procura a gente através da página da faculdade, tem os nossos contatos lá. Grande abraço. Tchau, tchau. Valeu.